são preços muito exorbitantes, né, para a cidade de São Paulo. Então, ou seja, a gente apurou que tem preços ali que equivalem, por exemplo, ao Lollapalooza, Sim. ao Rock in Rio, Sim. ou seja, para uma virada cultural em São Paulo. Então a gente tem um padrão mínimo de contratação e a gente quer estabelecer um teto também dessa contratação. E com isso eu estou dizendo, eu não estou dizendo vereador... que não estou dizendo que a gente não mereça grandes artistas. Não, então, eu acho exatamente. importante ter grandes É artistas. Mas é importante, primeiro, a gente descentralizar, que esses grandes artistas cheguem nas periferias, mas que junto desses grandes artistas possam ter os artistas locais. Sim, sim. Porque eu acho que assim, quem mobiliza a comunidade, como o você artista falou, local. você aqui no Grajaú é muito mais conhecido do que essa cantora. Vereador, tem o nosso podcast é bem direcionado mais à galera da música, né? Mas é claro que tem moradores, enfim, tem uma galera que acompanha a gente, que às vezes não é da música, são curiosos, pessoas que tem um certo vínculo com a gente aqui. E falando de arte, uma das perguntas que eu mais recebi em off da turma que é de São Paulo principalmente, e que eu quero perguntar para você, já para a gente iniciar essa nossa conversa, sobre a virada cultural. Você faz parte da comissão... Eu sou presidente. Eu sou presidente da subcomissão de cultura que fica dentro da comissão de finanças. Certo. Eu queria que você me respondesse uma pergunta, que é o seguinte: como que é a regra, não sei agora, né? Porque quando você entrou, a virada cultural já tinha acontecido o processo lá atrás de licitação para os artistas a se apresentarem. Eu, como artista do Grajaú, sinto uma carência muito grande do acesso nosso à virada cultural. A virada cultural, ela pertence a gente, mas não nos cabe até então. O que o vereador pensa e está fazendo em fazer uma forma de que o artista local, como Valmir Meirelles, como tantos, consiga entrar nessa virada cultural que é tão difícil? Por que é tão difícil? E como é que a gente consegue resolver esse problema aí? Valmir, muito importante a sua pergunta. Eu lá na subcomissão de cultura, a gente recebe os artistas locais, os movimentos de cultura, e de fato essa é uma indagação de todo mundo. Tem o pessoal do Fórum do Forró aí que eu queria mandar um abraço, minha amiga Fatel Barbosa, Grande Isabel, Fatel. todo mundo que participa lá também da subcomissão de cultura, que justamente esse é um problema que a gente ainda tem na virada cultural. Primeiro eu queria defender aqui a virada cultural, porque a virada cultural não é um projeto de um partido A ou B. A virada cultural esse ano chegou a 20 anos. Ou seja, são 2 décadas de uma política cultural, ou seja, que mostrou que a cultura perpassa governo, perpassa ideologias, essa polarização que a gente está vivendo. Então eu acho que é importantíssima a virada cultural. Agora, como tudo, pode ser melhorado. Sim. E um dos aspectos que a gente defende é a descentralização dos grandes artistas e dos artistas locais. Porque você imagina o seguinte, Valmir, um artista grande contrataria quantos artistas menores aqui da cidade? Olha, eu vou dar só um exemplo. Tem uma cantora de Pernambuco que chama... Eu não lembro o nome dela. Ela é 250 mil. Eu confesso pra você que foi 250 mil o caixa dela. Que se trouxer ela no Cocaia, ninguém vai conhecer. Eu sou mais conhecido do que ela. Mas ela veio pra virada cultural e levou 250 mil. E eu fiquei me perguntando quem são os curadores, quem é essa galera que toma essa posição. Porque assim, se você pensar a periferia do Grajaú, eu vi poucos artistas. Aqui é o berço do samba, do rap, do forró. Nós temos um problema, Valmir, que é o seguinte: são preços muito exorbitantes, né, para a cidade de São Paulo. Então, ou seja, a gente apurou que tem preços ali que equivalem, por exemplo, ao Lollapalooza, ao Rock in Rio, ou seja, para uma virada cultural em São Paulo. Então a gente tem um padrão mínimo de contratação e a gente quer estabelecer um teto também dessa contratação. E com isso eu estou dizendo, eu não estou dizendo não estou dizendo que a gente não mereça grandes artistas. Não, então, eu acho que é importante ter grandes essa. artistas. Mas é importante, primeiro, a gente descentralizar, que esses grandes artistas cheguem nas periferias, mas que junto desses grandes artistas possam ter os artistas locais. Sim, sim. Porque eu acho que assim, quem mobiliza a comunidade, como você falou, local, você aqui no Grajaú é muito mais conhecido do que essa cantora. Que sequer a gente conseguiu lembrar o nome de quem é ela. Então, ou seja, é fundamental isso. A gente fez um requerimento na comissão da subcomissão de cultura, lá na comissão de finanças, justamente para questionar
o secretário de Cultura e a Prefeitura de quais serão os critérios para a próxima virada cultural. Como você falou, essa virada cultural foi planejada o ano passado. Exatamente. Então não A tem gente nem ainda não tinha tomado posse. como fazer essa cobrança. Mas a gente já quer saber, na próxima virada cultural, o que a gente espera é que tenha Valmir Meirelles, Lili dos Teclados, todos os nossos artistas locais daqui da região, tocando na região, porque eu acho que isso mobiliza as pessoas. E uma outra coisa, Valmir, se você me permite, Sim. falando da mesma questão, que é o seguinte, uma coisa que a gente tem debatido também são os momentos culturais. Por exemplo, nós estamos aqui agora em julho, mesmo tendo passado o São João, é cultural aqui em São Paulo, a gente tem as festas julinas. Verdade. Não é nem juninas, é julinas. E, por exemplo, não dá para a prefeitura, por exemplo, pagar cachê nesse período para uma dupla sertaneja. Caríssimo para uma dupla sertaneja e não pagar para os trios de forró. Pois é. Que é uma festa tradicional. Então acho que a cidade de São Paulo também precisa respeitar a tradição. E é que nem eu falei, não que a gente não queira um grande artista sertanejo. No Nordeste... Mas num outro momento. Agora é a hora do forró, da festa junina, né, daquilo que é cultural. A gente que mora aqui, numa região que tem muito nordestino, né? E no Nordeste, a virada cultural é meio com reflexo do que acontece com as prefeituras lá no Nordeste. É o superfaturamento que está acontecendo, inclusive o ECAD, que é o órgão que faz a captação de direitos autorais, está com problema com Caruaru e Campina Grande, porque eles não pagam direitos autorais. Então, alguns deputados que fazem parte do movimento da música estão tentando fazer com que aconteça uma CPI para investigar, porque o dinheiro da cultura é para ser gastado em cultura, a gente entende isso. Mas teve bandas famosas tocando pra ninguém, literalmente ninguém. Então não faz sentido no Nordeste a banda tocar 7 horas da noite pra ninguém, só porque o prefeito tem que mandar o dinheiro, ele tem que mandar aquele dinheiro pra algum lugar. Então aqui em São Paulo, quando eu vejo subfaturamento de bandas, pra mim é subfaturamento de bandas, 300 mil, 500 mil, 400 mil, bandas lá do Nordeste que não tem nada a ver, tocando aqui no Grajaú, João Gomes, Zé Vaqueiro, nada contra, que a gente falou, trazer esses artistas. Mas não faz sentido trazer um João Gomes por 300 mil, ele fez 2 shows, foi 600 mil, uma hora, acho que foi em Campo Limpo e lá. Eu acho que, no mínimo, caberia uma CPI para os vereadores. Eu não sei a dificuldade que é, mas o prefeito tem que dar uma explicação sobre isso, ou o secretário de Cultura, porque que regulamento é esse? Né? Uma CPI a gente não tem força ainda, Valmir, para criar uma CPI. Você sabe que eu estou na luta da CPI dos cemitérios, e eu consegui protocolar a CPI, mas não votaram a CPI até hoje. Mas a gente entrou com requerimento de informação para entender como foram esses cachês e quais foram os critérios. Porque a lei de informação... é contra os grandes artistas. O povo quer ver os grandes artistas. Mas nós temos que ter a valorização. O papel da prefeitura, o papel do poder público é fomentar os artistas locais, é ajudar um artista local. Um cachê desse de 300, 400 mil reais que você falou... Quantos grupos regionais a gente não contrata de samba, de rap, de rock, de forró, sertanejo? Exatamente. Quantas vertentes ideológicas a gente não consegue trazer musicais, artísticas, de dança, de teatro, por um valor desse? Então, um valor desse você fomenta, sei lá, quantas quantidades de artistas locais. Então, é fundamental a gente Eu andei pesquisando muito sobre isso, e até porque faz parte do meu trabalho aqui, e eu tenho comprado algumas brigas, e eu descobri que, na verdade, isso é entregue a alguns escritórios pela prefeitura. É entregue a alguns escritórios que tomam conta. Por exemplo, você pega um escritório, a Fontes, que é um escritório lá do Nordeste Forte. Então ele pega uma fatia dessa grana e bota só os artistas deles. Fala, minha gente, beleza? Olha, foi só um corte, aqui um episódio completo aqui no canal. E lembrando para você que toda terça-feira, sempre a partir das 19 horas, tem um episódio diferente. Tem sempre um artista diferente, sempre uma celebridade, sempre uma atração diferente aqui no nosso canal, contando histórias, falando sobre música, falando sobre o mercado musical e outras coisinhas mais. Portanto, se inscreve, deixa o teu like que é de muita importância e ajuda a comunidade a crescer. Um abraço e a gente se vê por aí, se Deus quiser. Fique em paz.